Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas nesta sexta-feira. Hoje é dia 4 de outubro de 2024. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo Evangelho de Lucas, capítulo 12. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar esta leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, era gente demais. Provavelmente já no final do segundo ano do ministério de Jesus, talvez início do terceiro. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento na Bíblia é sinônimo de coisa que corrompe, coisa ruim. Fermento não era aceito como oferta no culto a Deus no templo. Aqui ele já diz diretamente que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia, fingir ser uma coisa que não é, especialmente no que diz respeito à religião. Essa é uma armadilha para muita gente, ainda hoje. Fazer da religião mera formalidade e aparentar uma coisa que não é, e isso até é contrário à doutrina cristã de que nós devemos admitir nossos próprios pecados, nossa própria incapacidade, para então ter os pecados perdoados exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Continuando o verso 2, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, assuma seus pecados, é a melhor maneira de enfrentá-los, é expô-los e assumi-los. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Ele está dizendo, vai ser exposto de qualquer forma, então confesse logo, admita seus pecados, não finja ser uma coisa que não é. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer, que é Deus. O nosso temor deve ser a Deus. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Dizer que Deus se preocupa com as minúcias está no contexto aqui da confissão de pecados, né? De não fingir ser o que não é. É uma maneira de dizer, você tenta esconder, mas Deus sabe. No final das contas, Deus sabe e é o principal interessado. O interessado é Deus. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. O Filho do Homem é Cristo. Então, todos que confessarem a Cristo diante das pessoas, tenham coragem de assumir sua fé cristã, Cristo os confessará diante do Pai. Verso 9, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus está dizendo que nós vamos, colher o que plantamos. Quando negamos a Cristo, seremos negados por Cristo. Quando confessamos a Cristo, seremos confessados por Cristo como seus servos. Verso 10, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui Jesus diz essas palavras
num contexto diferente. Aqui é meramente um contexto de ensino. Lá em Mateus, Jesus fala essas palavras no contexto de que as pessoas estavam atribuindo ao diabo algo que foi realizado pelo Espírito de Deus, atribuindo algo que Jesus fez ao poder do diabo, sendo que Jesus fez pelo Espírito Santo. E aí Jesus diz isso lá. Então nós podemos pegar mais ou menos no mesmo contexto, mais ou menos não, no mesmo contexto, para dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo algo que é divino. É a dureza do coração em reconhecer quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. E aí essa é a verdadeira palavra, quando a palavra é movida, e aí eu estou falando da palavra do cristão, quando ela é movida pelo Espírito Santo, quando ela é inspirada pelo Espírito Santo. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. As pessoas estavam reconhecendo Jesus como uma autoridade. E aqui até reconhecendo ele como um mestre, chamando ele de mestre e pedindo ele que meio que julgasse uma questão entre dois irmãos, questão de herança. Verso 14, respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Naquelas circunstâncias, Jesus não era um juiz ainda, mas ele virá como juiz. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso é um problema para a maioria da espécie humana, a ganância. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Jesus está condenando a ganância e conta a história de um homem que só pensa nele mesmo. Meu, eu, tal. Pode ver aí ele dizendo isso. Verso 19, direi a mim mesmo, olha aí, ó. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Para que isso? Vai morrer. Devemos estar contentes, a Bíblia nos ensina em outros textos que nós devemos estar contentes com o essencial para a nossa vida, sem cair no pecado da cobiça, da ganância, a ponto de morrer de preocupação com o que se tem, com perder ou ganhar ou conquistar, acumular. Cuidado com isso. Verso 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Em outras palavras, seja rico para com Deus. Como é que é rico para com Deus? É confiança em Deus, é amor ao próximo, isso é riqueza para com Deus, é humildade, é contentamento. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Se preocupe, preocupações não resolvem nada. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Tranquilize o seu coração, confie em Deus, faça o melhor que você puder, mas não morra por causa disso. Deixa o resto com Deus. Verso 27. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E é interessante que Jesus está falando isso aqui no contexto de coisas essenciais, alimento e vestuário. Se Deus assim veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Deixa Deus reinar sobre a sua vida e sossegue seu coração. Este é o segredo aqui. Deixa Deus reinar sobre a sua vida e sossegue o seu coração. Entregue sua vida nas mãos de Deus e sossegue o seu coração. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chama os seus discípulos de pequeno rebanho e que Deus agradou dar o reino. O reino é nosso. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que é importante para você é uma boa maneira de fazer uma autoanálise. É aquilo que está enchendo a sua cabeça. Isso aqui significa estar o seu coração. É aquilo que você está focado. Preste atenção, o que está ocupando suas palavras, seus pensamentos, seu tempo. Isso é o que realmente importa para você. Então, quando você priorizar o reino de Cristo, é disso que você vai falar, é nisso que você vai focar, é nessa direção que você vai olhar. Verso 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Brilhe. Estar com as candeias acesas brilhe. Brilhe o brilho de Cristo na sua vida. E seja um servo. É interessante isso. Você brilha quando você é um servo, quando você serve as pessoas. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Aguarde a volta de Cristo. Ele vai voltar. E aí ele continua dizendo, 37, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline à mesa e virá servi-los. Jesus diz uma coisa contrária à prática daquela época, que é o Senhor servindo os servos. Ele está dizendo que Jesus vai servir aqueles que forem fiéis a Jesus, ficarem fiéis até o fim. Muita gente até começa bem, mas depois desanima. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm negligenciado sua vida cristã, têm negligenciado o culto, a igreja, a comunhão com os irmãos, têm negligenciado o crescimento em santidade, têm negligenciado a sua fidelidade ao Senhor, cuidado. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, virá numa hora em que não esperam. Tanto ele pode voltar, quanto pode nos chamar à sua presença. E o cristão deve estar firme em Cristo. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todo mundo? Isso vale para todo mundo ou só para nós? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Outra parábola para responder ao questionamento de Pedro. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou falando no sentido geral, mas se aplica especialmente aos fiéis. Essa palavra da volta do Senhor se refere especialmente aos fiéis, até porque os infiéis não estão esperando o Senhor, nem acreditam que ele vai voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e beber, a beber e a embriagar-se. Isso é sinônimo de, Jesus não vai voltar, então eu vou viver do jeito que eu quiser. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe,
e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Então, a perseverança dos santos é uma marca daqueles que são realmente fiéis ao Senhor Jesus. Os infiéis até começam, mas não permanecem. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Olha. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, isso aqui é um princípio eterno. A quem muito é dado, muito será exigido. Nós temos o Evangelho, nós temos a palavra, nós temos Cristo. Nós que conhecemos a palavra, nossa responsabilidade é muito maior. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Jesus está dizendo, eu cheguei para, o que nem o pessoal diz hoje em dia, cheguei chegando. Ele vem causar incêndio. Ou seja, conflitos. Quando a gente quer seguir a Cristo de verdade, vamos enfrentar conflitos. Dependendo da realidade em que vivemos, uns mais, outros menos, às vezes conflitos até familiares. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Agora Jesus está falando da sua própria morte. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filho, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Vai haver divisão no reino. Vai haver divisão no reino de Deus. Quando nos decidimos seguir a Cristo, a divisão pode acontecer da própria família. Eu já vi situação de, por exemplo, a esposa que se converteu e o marido não aceitou que ela se convertesse. E dificultou sua vida porque ela se converteu. E aí causa divisão. Dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Jesus está dizendo que na véspera da sua vinda haveria sinais e que nós devemos estar atentos a estes sinais. E, meus amados irmãos, a palavra está se cumprindo numa velocidade como nunca vista na nossa época, diante dos nossos olhos. 57. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para reconciliar-se com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E Jesus está usando essa parábola para nos dizer, resolva-se com Deus logo, não deixe para depois pode ser tarde demais. Se tem pendências na sua caminhada com Deus, resolva logo. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desta leitura, deixe um like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp, com outras pessoas, com amigos, tá certo? Comente o que você achou dessa leitura aí, deixa aí nos comentários do vídeo. E se alguém está nos assistindo pela primeira vez, não está inscrito no canal, gostou desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal. E eu peço aos meus irmãos que já são inscritos, olha aí se você continua inscrito, porque às vezes a plataforma pode derrubar a inscrição de alguém aí e a pessoa achar que está inscrito e não está. Tá bom? Dá uma olhadinha nisso aí. Confere. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo
pão de cada dia suprir nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo e da sua própria família. Meu Pai, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a palavra uns com os outros. Ó Deus, que o Senhor use a sua palavra e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós necessitamos compreender e aplicar à nossa própria vida. Meu Pai, que possamos caminhar a nossa peregrinação por este mundo como autênticos servos de Jesus, que sejamos perseverantes, que não cedamos diante das fraquezas, inclinações da nossa própria natureza pecaminosa. Ó Pai, que nós possamos resistir às investidas do inimigo, que nós não venhamos a nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor cada vez mais. Ensina-nos, Senhor, ilumina-nos, guia os nossos passos, aviva, fortalece a nossa fé. Usa a palavra, Espírito Santo, para falar aos nossos corações, para nos ensinar, para nos fortalecer. Que sejamos instrumento para compartilhar o Evangelho, o amor, a graça que há em Cristo Jesus com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, a começar pelo nosso lar, pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, onde quer que nós vá, quem quer que cruze o nosso caminho, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, para compartilhar o Evangelho, a graça, a fé que há em Cristo Jesus. Ó Deus, faça dos nossos lares verdadeiros templos de adoração ao Senhor. Que Jesus esteja presente com amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito estejam presentes nos relacionamentos entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Ó Deus, faça dos nossos lares lugar de aconchego, de segurança, de estabilidade, de crescimento, de harmonia, de amor. Ó Deus, que no final de cada dia desejemos estar na companhia dos nossos entes queridos. Ó Deus maravilhoso, aviva a sua obra, a sua igreja, os líderes, os pastores, os missionários. Protege, sustenta, fortalece, conduz em santidade, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor, o Santo do céu, perdoe nossos pecados, sare a nossa terra. Ó Deus, faça milagres a favor do seu povo, manifesta graça sobre os doentes, faça milagres tocando com o seu toque curador. Se o Senhor vai usar médicos, medicamentos, internações, até cirurgia, seja feita a sua vontade. Mas opera a favor dos enfermos, aqueles pelos quais meus irmãos oram nesta hora, em nome de Jesus. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que levemos essa bênção por onde formos, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a nossa petição que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.